Ana, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos, né? Sobre alguns temas que vocês já viram ano passado. A gente vai rever, né? Ao longo dessa aula para dar um suporte para vocês, para dar uma ajuda, para esclarecer para vocês em relação a tudo que vocês vão estudar, o que vocês vão fazer, né, de atividade, em relação a tudo que vocês precisam aprender, para poder também relembrar, né, e ver o que foi que vocês aprenderam, do que vocês estudaram no ano passado, certo? E a primeira coisa, né, que a gente vai refletir um pouco é sobre o fato de que nós somos seres históricos, né? Nós somos os seres históricos, cada pessoa é um ser histórico, né? A vida da gente começa onde? Começa dentro da barriga da nossa mãe, né? E esse processo que a gente vive, né? Todo esse processo, ele é uma história, certo? Não é à toa que a gente chama aqueles livrinhos de contos, né? Não é à toa que a gente chama de historinhas, né? Porque são processos, né? As narrações são processos que acontecem ao longo de um determinado tempo. E a nossa vida, ela é uma história que está acontecendo. Então, nós somos seres históricos. Nós fazemos diferença na vida das pessoas com quem nós convivemos, na vida das pessoas, né, por quem nós passamos. Da mesma forma que as pessoas que passam pela nossa vida, elas também fazem diferença na nossa vida, né? Então, nós fazemos história, cada um de um modo diferente, né? E cada um tem a sua história individual e tem a nossa história em grupo também, né? A história de cada família, a cultura de cada família. Então, a nossa vida, ela começa dentro da barriga da nossa mãe, né? E foi por meio geralmente através das fotos, né, da gente que a gente vê os nossos primos, né, no nosso primeiro aniversário, porque geralmente, depois de um tempo, a gente não costuma guardar na memória a lembrança do nosso primeiro aniversário, né? As coisas que acontecem quando a gente é muito bebê, é muito raro que a gente consiga lembrar depois de alguns anos, né? Então, a gente, dependendo da família, tem famílias que têm o costume de gravar, de filmar, né? Então, algumas têm a possibilidade de encontrar vídeos, né, que tem registrado o primeiro dia de aula, né? E essas coisas mais, né? E através desses registros que vão sendo feitos ao longo da nossa vida, da nossa história, a gente vai conhecendo um pouco do nosso passado, né? E esse passado, como eu sempre venho dizendo, o passado ele influencia um pouco no que acontece no nosso presente, né? A gente acaba entendendo por que algumas coisas, por que a gente aprendeu algumas coisas, né? Por que a gente desenvolveu alguns costumes. E por falar em história, né? Além da gente ser histórico, nós somos seres históricos de um modo individual, na nossa família, na nossa vida, na nossa personalidade, ao longo da nossa vida, né? A nossa família tem tem uma história, né? A nossa família ela tem uma história, tem uma cultura própria. Mas a nossa família ela está inserida dentro de uma sociedade, mora numa cidade, e cada cidade tem a sua história, né? E assim, né, todas as cidades elas têm os seus ambientes que conservam os aspectos antigos, né, do começo da história, e tem os aspectos que já estão atualizados, são modernos, né, foram modernizados, né? Então, é por isso que nós temos as cidades históricas e as cidades culturais, ou cidades históricas e cidades modernas. Ó. Aqui eu tenho para vocês alguns modelos de cidades modernas e cidades históricas. Olha, são cidades ao longo do nosso Brasil, né? Aqui são cidades, né, só dentro do nosso Brasil. Cidades modernas que elas envolvem mais prédios, né? Avenidas, lojas. Essas são as cidades modernas, vendo? Praças, né, nesses modelos mais atuais, né? E as cidades históricas, elas conservam muitas das suas características antigas, como vocês estão vendo nesses modelos aqui, ó. Essas cidades lindas aqui, ó, essas casas coloridas aqui, tá vendo? Essas ruas. Tá vendo lá no final uma torre alta com relógio, uma torre de igreja alta com relógio, né? As cidades históricas, elas mantêm as características mais antigas, a arquitetura das casas mais antigas, né?
E pronto. E nas cidades históricas, e geralmente, não só nas cidades históricas, mas principalmente nessas cidades históricas, né? Em todos os lugares do Brasil, nós temos também os patrimônios. O que são os patrimônios? São coisas de valor, certo? São registros. E quem é que é responsável por registrar esses patrimônios culturais que são da nossa história, né? Culturais, materiais e imateriais. Responsável por registrar esses patrimônios é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, conhecido como IPAM. É a autarquia do Ministério da Cultura, em especial por meio do Departamento de Patrimônio Imaterial, é a instituição de referência para a atuação relativa ao patrimônio cultural e imaterial no Brasil, quer dizer, são esses órgãos aí que são responsáveis por registrar os patrimônios culturais, materiais e imateriais do nosso país, né? Durante 15 anos, o IPAM tem registrado patrimônios imateriais brasileiros. Englobam bens de natureza imaterial, incluídos aí os modos de criar, fazer e viver dos grupos formadores da sociedade brasileira. O que é que isso significa? Por que eles são chamados de patrimônios culturais imateriais? Porque eles não são coisas palpáveis, né? Eles são mais modos, são mais se refere mais a costumes, né? A artes, né, produzida não são coisas que a gente pode pegar, como é o caso dos monumentos, das esculturas, né? São coisas mais, como é que posso dizer, não são coisas palpáveis, não são coisas concretas, são coisas abstratas. Abstrato é tudo aquilo que é mais a ideia, a gente não pode tocar naquilo que é abstrato. A gente pode pensar e entender as coisas abstratas. Elas não são coisas que a gente pode pegar, né? No caso, os costumes, as danças, exatamente isso, né? São modos de criar, de fazer e de viver, né, as coisas. Então, essas coisas, elas são abstratas, a gente não pode pegar, a gente pode fazer, a gente pode acreditar e admirar elas, né? E eu tenho para vocês alguns modelos aqui de patrimônios culturais, materiais e imateriais. Ó. Esses são alguns exemplos de patrimônios culturais materiais, tá vendo? São lugares, né? Os lugares a gente pode tocar, eles são físicos, são concretos, né? Além desses modelos aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, Centro Histórico de Ouro Preto, que é em Minas Gerais, Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, Ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, tá vendo? Temos também esculturas, as esculturas também são consideradas como patrimônios culturais materiais. Tenho também, para mostrar para vocês, alguns exemplos de patrimônios culturais imateriais aqui do nosso país, né? No caso, cordel. Quem é que não conhece, quem nunca ouviu falar no cordel? São aquelas poesias próprias do sertão. O cordel é reconhecida como um patrimônio imaterial do Brasil. Olha, tem aqui alguns exemplos de cordéis, né, nessa imagem. O Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que é um culto, né, é uma cerimônia que é feita em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Né? E ele é um patrimônio, ele foi reconhecido como um patrimônio cultural imaterial do Brasil. É um ritual da Igreja Católica, certo? Outro exemplo de patrimônio cultural imaterial é a arte Kuziwa, né? Que é uma pintura corporal e arte gráfica que é feita pelos índios. É uma pintura que eles fazem no corpo. Eles utilizam uma tinta, né, que é tirada de alguma planta, uma tinta tirada da natureza, que eles extraem da natureza. Eles usam essa tinta para pintar o corpo, né? São tatuagens que eles fazem, só que não são tatuagens permanentes. Elas duram alguns dias na pele, elas também não saem com a água fácil, elas vão saindo ao longo dos dias, né? Essa pintura ela demora algum tempo para sair da pele, mas ela não é permanente, certo? E existem vários modelos assim ó, em que eles capricham nessa pintura de pele, ó, e é chamada de arte Kuziwa. Né? Outro exemplo de patrimônio cultural imaterial, né, é a roda de capoeira. Né? Ela é muito conhecida aqui no nosso Ceará, né? É muito praticada, né, pelas crianças, pelos adolescentes, né? E
é considerado como uma dança e um esporte ao mesmo tempo, né? Mas ela não é muito usada como uma arte de luta, né? Mas pode ser considerado como uma luta também. E é muito comum, aqui no Nordeste é muito comum. É também um exemplo de patrimônio cultural e material. Existem muitos outros, né? Mas eu quis colocar aqui só alguns exemplos para que vocês pudessem ter uma noção de como é. Além dos patrimônios, nós também temos a herança cultural, né? Que o patrimônio cultural também é uma herança cultural, né? Mas nessa herança cultural, a gente não tem somente os patrimônios culturais nesses exemplos que eu mostrei agora. Nós temos a herança, né? Envolve toda a nossa etnia, que a etnia, como a gente já viu, né, na sala, a etnia, ela é muito mais do que uma cor de pele, ela é muito mais do que uma raça, né? Ela é muito mais do que uma nacionalidade. A etnia, ela envolve as características físicas, né? E o que são as características físicas? Dependendo da etnia, dependendo de onde é que vem, envolve a cor da pele, o formato dos olhos, o modo do cabelo, né? O tipo de cabelo, o formato do corpo, o tipo físico, às vezes até a altura, caracteriza também a que tipo de povo, de grupo você pertence. Só que a etnia, né, ela não envolve só isso, ela envolve também costumes, crenças, né, tem a questão da alimentação também, né, então nós herdamos muitas coisas, muitas características dos africanos, dos povos africanos, dos indígenas também, dos indígenas, e tem também o povo japonês, né? A gente também tem uma herança asiática, né? De pessoas japonesas que vieram morar no Brasil e se casaram com brasileiros, né? E aí os netos, né? E os filhos dessas pessoas que são casadas com japoneses que moram há muito tempo no Brasil, nós já vimos que eles são chamados de Sansei, certo? Sansei é um dos nomes que denomina essas pessoas que vieram, que são netos ou filhos de japoneses, de pessoas que se casaram com japoneses, que vieram morar aqui no Brasil há muitos anos, né? A gente chama de sansei, certo? É uma palavra de origem japonesa. Mas aqui, né, eu estou ilustrando aqui para vocês só a parte africana, né? Porém, a gente sabe que a nossa herança cultural não vem só da África, não vem só a gente não tem só herança afrodescendente, né? Mas na época da colonização do Brasil no século XVI, os indígenas, eles, segundo a teoria, né, que a gente estuda, segundo os historiadores que desenvolveram os nossos estudos que a gente está trabalhando aqui na nossa aula, na nossa turma, né, eles afirmam que os indígenas eles não davam conta daquilo que os portugueses queriam. E o que era que os portugueses queriam? Eles queriam a mão de obra subserviente e barata. O que é subserviente? Subserviente é aquela pessoa que se submete, né? Que se submete, que se deixa mandar, que faz tudo que o outro quer, né? Então, mão de obra subserviente e barata. Por isso, mais de 4 milhões de africanos de diferentes regiões da África cruzaram forçadamente, infelizmente, né, o Oceano Atlântico nos porões de navios negreiros, né? E o fato deles terem vindo para cá e terem vivido aqui no Brasil, né, e acabaram permanecendo eles porque eles acabaram se misturando, né, entre si, né, europeus que se envolveram com mulheres africanas, né, índios, né, que se envolveram com europeus, índios que se envolveram com africanos, e aí eles acabaram dando origem a outros tipos, outras cores, né, aconteceu aquilo que a gente conhece como miscigenação, né, e aí deram origem ao mameluco, ao cafuso, ao caboclo, né, essas conhecidas etnias novas do Brasil, né. E temos também a etnia amarela, que é aquela que eu já falei, né, que é a etnia das pessoas de origem, as pessoas que são descendentes de asiáticos, né?
que são os sansei. Assim, quando a gente fala sobre a miscigenação, a gente lembra de escravidão, né? E não que esteja diretamente ligado, né? Não tem, não está diretamente ligado essa questão da escravidão com o trabalho. Mas querendo ou não, a escravidão envolveu trabalho, né? Independente de ter sido um trabalho administrado da melhor forma possível ou não, a gente sabe que não foi, né? Mas é trabalho, né? E falando de trabalho, a gente tem hoje o modo de trabalho que é feita, que é utilizada normalmente hoje, que é por meio da carteira de trabalho, né? Da CLT. Nós temos o trabalho hoje, ele pode ser classificado como público ou privado. A gente sabe que é necessário trabalhar não só para que a gente tenha uma fonte de renda, não é só para que a gente possa ganhar dinheiro, né? Não é só para que a gente possa comer, né? É para isso também. A gente trabalha para ter dinheiro, a gente trabalha para ter independência, para poder se alimentar, para poder viver. Mas a gente também trabalha porque o nosso cérebro ele precisa ter momentos de ocupação, certo? Para a saúde do nosso cérebro é importante que ele de vez em quando esteja ocupado com assuntos importantes, com assuntos que sejam de natureza mais séria, mais ocupado com conteúdos mais que a gente pode considerar como necessários, né? Então, a gente tem no trabalho privado envolve aquelas empresas que têm um dono específico, né? E a gente chama de trabalho privado, né? E tem também o trabalho público que ele já é mais do governo, ele já é mais de responsabilidade dos governos. Né? E nós chamamos de serviços públicos todos os trabalhos executados por pessoas contratadas do governo. Essas pessoas, elas recebem o nome de funcionários públicos, que eles devem ser contratados através de concursos, provas que selecionam os melhores profissionais, né? E os funcionários públicos, eles podem ser municipais, que são os das cidades, né? Tipo, o funcionário público municipal é o funcionário público que fez a prova aqui de Fortaleza, por exemplo. Estaduais, ele pode trabalhar em qualquer cidade do estado, no nosso caso, qualquer cidade do Ceará, ou podem ser federais, que é do país inteiro. Então, ele pode trabalhar em qualquer estado do país, porque ele está contratado pelo governo federal do país, certo? O nosso trabalho hoje, ele é registrado na carteira de trabalho, como eu já havia falado, que é esse documentozinho que está mostrando aí na imagem, né? Com certeza todo mundo já viu uma carteira de trabalho e ela é utilizada para registrar, para fazer o nosso registro, né? E quais são as principais informações que são registradas na carteira de trabalho? O trabalho que você faz, ele é registrado na carteira de trabalho. O seu cargo, né? Você trabalha com o que? Vamos supor que você é pedreiro, você é professor, ou você é vendedor, né? Ou você é gerente. Esse cargo, ele é registrado na sua carteira de trabalho. Registro em carteira de trabalho, né? É registrado o vale transporte, né? Que é um valor que você recebe para poder se locomover até o seu local de trabalho, seja de ônibus ou de carro, né? Quando você mora num bairro diferente do bairro onde fica localizado o seu trabalho, pagamento de salário, que é o valor que você recebe, é o valor que o profissional recebe pelo trabalho que ele faz, as férias, né? Que é a porcentagem de férias e quando foi que essas férias foram vividas, foram feitas, né? FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 13º salário, né? Professora, são só essas informações que são registradas na carteira de trabalho? Não, existem outras informações também, gente, mas as outras informações, elas variam muito dependendo do tipo de trabalho que a pessoa faz. Como, por exemplo, tem pessoas que trabalham à noite. Aí essas pessoas que trabalham à noite, elas têm um adicional noturno, por exemplo. Tem pessoas que são mães, né, que são pais. Aí a pessoa que é mãe, ela é registrada, né, a questão ele recebe um valor que tem direito devido ao fato de ter filho, né? Sendo pai ou mãe, né? E tem também a questão
Quando o bebê nasce, tem aquele período que passa em casa, aqueles meses que a pessoa passa em casa cuidando do bebê. Isso também é registrado na carteira de trabalho, mas como nem todo mundo que trabalha é mãe ou pai, então em nem todas as carteiras de trabalho vai ter essas informações, mas tem essas e outras mais, certo? Então, gente, a sua atividade, ela vai estar no seu TD de história, né? Você em busca de, você vai responder, você vai assistir essa aula com bastante atenção, né? E na hora de você responder, né, você pode, se você tiver, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso tenha ficado alguma dúvida em relação a essa aula, essa explicação, essa revisão, você pode tentar assistir a aula novamente, ou você também pode procurar ampliar a sua fonte de pesquisa. Você pode pesquisar em outras fontes também, na internet, em outros livros, certo? Ou você pode procurar nos seus livros do ano passado, tá bom? Se você sentir necessidade. O ideal é que você responda sem olhar. Por quê? Porque essa atividade, a intenção dela é avaliar o que você aprendeu, o que você tem guardado na memória, né? Mas se tem alguma coisa que você esqueceu, né, que você ficou em dúvida, então você pode ir pesquisar, tá bom? Espero que não tenha ficado dúvida alguma, mas se tiver ficado alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco através das redes sociais, certo? Se você tiver lido, tiver pesquisado, né, tiver feito tudo o que era preciso, pedido ajuda a algum adulto, feito tudo o que era preciso para tirar todas as suas dúvidas, mas ainda ficaram algumas dúvidas, você pode entrar em contato com a escola através das redes sociais para tirar suas dúvidas, tá bom? Então, te desejo um ótimo desempenho, desafie a sua inteligência, porque você pode sempre mais. E bons estudos para você. Tchau!